Om Shanti Shanti Shanti. Hoje, vim falar de um valor que está muito complicado de manter hoje em dia, mas ele é mais necessário do que nunca, especialmente se você quer perpetuar essa mudança e que ela seja obra de uma vida. Se precisa urgentemente disso, fica de olho e vamos lá. Então, nosso valor de hoje se chama Stairyam, firmeza. Ele vem de uma raiz que, uma das primeiras raízes que o estudante de sânscrito aprende, que é sta, que vai dar sthanam, permanência, né? Que vai dar também o nome da postura, a famosa postura da montanha, que também chamam de samastitihi, ou seja, sthiti, né? Parado, firme, sama, perfeito. Fica aí o fim do mistério de por que chamam às vezes de Tardasana, às vezes de Samastitihi, então é por causa disso. Enfim, Stairyam é uma firmeza, é também uma intensidade, né, por um longo tempo. É tudo que você precisa para manter alguma coisa difícil durante um longo tempo. Então, por exemplo, muita gente entra em contato comigo dizendo: eu não consigo meditar, é muito difícil, até tentei, mas eu não consegui seguir adiante. Geralmente, essa pessoa não conseguiu por diversos fatores, com certeza, mas dois são os principais. Primeiro, ela já está meditando e não sabe. Então ela vê aquele conflito na mente ali entre pensamento e mantra, ou pensamento e respiração. Ela acha que a mente dela é bagunçada e que o mantra não fixa, né? A respiração não fixa, ela desiste, sem saber que aquilo é absolutamente normal, né? Demora um tempo até aquilo melhorar. Ou então, ela percebe que um dia ela faz, outro não faz, passa 3 dias sem fazer, depois volta, etc. Por quê? Falta firmeza e falta o comprometimento para segurar aquilo firme. Então, não é uma coisa fácil. Isso é um problema também da sociedade moderna, que as coisas ficam absolutamente fáceis e a gente consegue tudo num instante. Isso por um lado, é muito bom, é claro, né, é confortável, mas por outro, causa um grande despreparo da nossa parte em tentar conseguir, né, conquistar coisas que são difíceis e demoradas de fazer. E se trabalhar internamente e até fisicamente, o que denota que, na verdade, o problema é de incentivo interno, né? Mas por quê? As pessoas conseguem cultivar o físico, que é uma coisa demorada, né? Uma coisa exige disciplina, exige comprometimento, você tem que ter alimentação, você tem que suplementar, se for o caso, você tem que fazer o exercício regrado, né? Subindo a dificuldade conforme você avança. Então isso é a perfeita expressão do que é Stairyam, né? Firmeza e intensidade, né? Poder manter a qualidade do teu esforço durante um longo tempo. Se a gente pudesse transpor isso para outras áreas da nossa vida, a gente poderia conseguir absolutamente tudo que a gente deseja, né? Absolutamente tudo, né? Que está dentro da nossa capacidade, a gente consegue com disciplina e comprometimento. Então é muito difícil que a gente consiga ter esse comportamento numa realidade em que absolutamente tudo nos é dado assim de mão beijada, né? Então talvez a maior expressão disso, né, que aliás meu serviço é o máximo, não estou criticando não, mas a maior expressão disso é o RAP, né, que é o app, né, de entrega de tudo, de qualquer coisa. Você pensa num negócio, eles entregam para você, fazem compra para você, vão na banca ali, compram um negócio para você, leva para você, restaurante leva para você. Então, de novo, não é crítica, é bom isso, mas por outro lado é a expressão de uma sociedade que não quer fazer força. Ela simplesmente quer descansar, ela quer relaxar em casa tranquilo. Mas olha só, relaxar em casa tranquilo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Tá? Isso é muito importante. Fisicamente, né, isso já se mostra na nossa sociedade, em que cada vez a gente vai ganhando peso e vai ficando sedentário, isso acarreta doenças. Mas principalmente espiritualmente, que é uma coisa sutil, é uma coisa gradual, é uma coisa que leva tempo. Se a gente não tiver firmeza, a gente simplesmente não consegue se comprometer com um negócio cujo ganho, às vezes, é demorado. E acontece, né, em subidas e platôs, subidas e platôs. Então, quem começa a praticar yoga consegue sentir uma melhorinha, aí depois tem um grande platô. Às vezes a pessoa até abandona a prática, dizendo assim, então até já deu resultado, acho que agora dá para largar, como se estivesse tomando um remédio, na real. E aí, né, volta tudo para o começo. Com meditação é assim, com sânscrito é assim, mantras são assim. Então tem uma curva de aprendizado, ela não é muito sinuosa, né? Ela vai lenta e às vezes você não consegue ver a evolução.
Se você não tiver firmeza, não permanece. Se você não tiver firmeza, você não colhe os frutos. Então, e como que a gente traz essa firmeza para a nossa vida? A gente vai, tem uma abordagem que é muito interessante, você coloca o que você tem a fazer, seja o que for, meditação, por exemplo, pega a meditação, porque é um exemplo clássico. Você traz isso para o menor passo possível, aquele em que não pode existir falha. Então, como é que a gente faria isso com meditação? 5 minutos. Quem não tem 5 minutos no dia para poder dispor? Tá? Se você disse você tem que fazer uma reanálise aí, porque isso não é verdade com certeza, porque 5 minutos todo mundo tem. Se você almoçar um pouquinho mais rápido, você ganha 5 minutos. Se você acordar um pouquinho mais cedo, você ganha 5 minutos. Tomar um banho mais rápido, você tem 5 minutos. Então, realmente não tem desculpa. Okay? Então, você pega 5 minutos de meditação diária para sentar no seu lugarzinho, na sua almofadinha, no mesmo lugar, no mesmo horário, tudo bonitinho. E aí você senta ali, você faz a sua prática. Tocou o despertador no seu reloginho ali, no seu despertador, você sai, nem prolonga, 5 minutos, sem tirar nem pôr. Esse é um passo que absolutamente não tem falha, porque 5 minutos dá pra fazer em qualquer lugar, esperando o ônibus, sentado, na porta do avião, dentro do avião não, porque a possibilidade de dormir é muito grande, mas, então essa é a técnica de estabelecer disciplina quando está difícil. Você reduz ao passo em que simplesmente não tem possibilidade de falha, né? E aí você pega e faz, você se compromete. Durante um mês, vou fazer 5 minutos de meditação todo santo dia, nunca vou falhar. Se você consegue passar por esse mês, você então estabelece uma nova prática, ela começa a dilatar, e aí você toma gosto pela coisa, e aí a coisa toda acontece de fato. Mas é assim que a gente estabelece firmeza, né? Passo a passo. Tem gente que tem uma aptidão natural, já é disciplinado por natureza, por acaso eu sou assim, tenho outras dificuldades, mas com disciplina não muito. E tem pessoas que são indisciplinadas por natureza, as pessoas têm que realmente ser ainda mais ferrenhas com esse lance dos 5 minutos que seja, por exemplo. A mesma coisa, poder ser transposto pelo exercício, né? Então eu vou correr todo dia, nem que seja 5 minutos. Para quem está começando, 5 minutos de corrida é bastante coisa, dependendo da velocidade. Então, isso é uma coisa que geralmente não falha, porque para correr, basta sair de casa, geralmente você tem um lugar para correr. E assim vai. Mas a técnica fundamentalmente é essa. Pode ser aplicada a qualquer coisa, você reduz, você pensa. Qual é o menor esforço possível e que não admite nenhuma possibilidade de falha? E você vai a partir daí. Okay? Então, mais uma semana agora é uma semana de firmeza, stadium, intensidade. E com certeza isso talvez do que a gente falou até agora, em termos práticos mesmo, referente à vida espiritual, etc., isso vai render realmente muitos frutos. Então, fico curioso em saber, coloca aí teu feedback e a gente vai seguindo junto no caminho. Hari Om, até daqui a uma semana.